Olá pessoal, eu inicio o tutorial de hoje com um sentimento de muita alegria e de gratidão a todos vocês que me acompanham aqui junto ao canal. Há pouco tempo atrás eu havia explicado a vocês que eu tinha perdido o meu equipamento que já tinha sido fruto de um reparo anterior. A minha condição financeira e o retorno publicitário aqui junto aos tutoriais que eu exponho no YouTube não me davam condições aqui de poder comprar uma máquina nova para continuar as atividades. Então isso me preocupou bastante. Eu estava utilizando até o momento um equipamento que foi cedido por terceiros. E esse equipamento estava muito limitado, seja na memória, na capacidade, e eu tinha também pouco tempo para poder estudar o Blender, pois ele é um equipamento que era usado pela pessoa que me emprestou aqui durante o período. Alguns de vocês sensibilizados com a minha situação tiveram contato comigo através do meu e-mail e tentaram fazer as suas colaborações das formas que vocês pudessem, e isso eu fiquei muito grato. Uma delas é o seu Geraldo, que há poucos dias me encaminhou aqui uma quantidade de peças, pois ele estava fazendo o update da sua máquina e resolveu me doar suas peças antigas. Eu recebi essas peças tem 2 semanas atrás, as peças chegaram, eu quis já montar o equipamento, usando as peças que ele me encaminhou, junto com as minhas que ainda funcionavam, mas para minha infelicidade o gabinete que eu tinha era um gabinete micro ATX e a placa-mãe que ele me enviou era uma placa ATX. Então, com as outras doações que eu recebi, eu investi aqui num gabinete novo e num headset novo para melhorar o áudio, que era uma reclamação constante aqui junto aos tutoriais. Aqui eu estou com a máquina, vou apresentar a vocês. Ele me mandou uma placa GB com um processador aqui que é o AMD 8350 de 8 cores. Ele me mandou 16 GB, pessoal. Eu estou usando aqui 8 porque eu estou ainda fazendo o teste da placa. Ele me explicou que a placa tinha um probleminha, né? Demorava um pouco de ligar. Isso realmente está acontecendo. Demora um pouco para o equipamento funcionar, mas quando ele entra, ele funciona aqui sem problema nenhum. Então isso aqui está, por enquanto, quebrando um galho imenso. Então reforço aqui a minha gratidão ao seu Geraldo e às pessoas que me ajudaram aqui, poder também investir no gabinete no headset, e estar de volta aqui com as minhas pesquisas mais intensas junto ao Blender 3D a partir desse momento. Eu vou aproveitar apenas para mostrar a vocês um detalhe, porque eu estou utilizando aqui a placa de vídeo que o seu Geraldo me mandou. É uma placa AMD Radeon HD da família 7000. Ela tem um driver de vídeo, que é um drive bem antigo, mas tem um drive compatível com a versão Windows 10. Então o que é que acontece? Quando eu uso essa placa, o adaptador gráfico, nas versões mais antigas do Blender, eu não tenho nenhum problema em relação à renderização do processo. Isso pode ser em relação a materiais, efeitos de partículas, efeitos de simulações físicas, etc. Então, até a versão 279B, existe uma diversidade de equipamentos que pode ser o seu aí, que pode estar funcionando bem com a versão 279B. Então, só como exemplo aqui, eu vou usar aqui o modo renderizado da cena. Essa é a forma renderizada de ver o objeto aqui na versão mais antiga. Se eu quiser aplicar um material, eu seleciono o material, vou colocar aqui uma cor vermelha, tá? Tá aqui o material, se eu tentar renderizar, ó, a renderização acontece de forma positiva. Então, adaptadores estão aí já, em grande parte, assimilados às versões mais antigas. Então, até a versão 279B, a exigência é que houvesse um acelerador gráfico 2.2 para funcionar bem aqui com Windows. Poderia ser o Windows 7 ou Windows 10, tá? Vamos voltar agora a nossa atenção para a primeira interface de mudança aqui, que foi a versão 2.80. Ainda nessa interface, eu tinha condições de usar o adaptador gráfico, nesse caso aqui o exemplo do AMD, e entrando eu poderia usar o modo renderizado, poderia utilizar o render em Eevee aqui, que é o novo renderizador interno do Blender, vir em material e aplicar nesse objeto uma cor vermelha. O material ia acontecer de forma direta. Vindo no processo de render, vocês vão ver que a renderização do material apareceria com as cores. O problema começa a partir das versões mais atuais, 282, 283, 2.90. Então, para citar o exemplo aqui, eu estou trazendo a versão 283, o mesmo adaptador gráfico. Quando eu entro, aqui já no início, na visão sólida, você já percebe que o objeto já traz uma coloração aqui bem diferente das versões antigas. Então, se eu vier no processo de render, percebam que aquela cor já não existe, o objeto toma uma forma escura. Então, se eu vier aqui na condição de material, tentar utilizar o vermelho, usando o Principal aqui eu não vou conseguir, pessoal, usar o material. Se eu tentar fazer a renderização pelo Blender Eevee,
aquela cor que eu apliquei no material, no Blender Eevee, ele vai sair nessa condição aqui transparente. Mas há um detalhe, se vocês mudarem o renderizador para o Cycles, aqui vocês vão ver o material. Em alguns casos, alguns tipos de adaptadores gráficos nem isso vão permitir vocês verem. Então se vocês vierem dar o render vai sair colorido aí junto ao processo. Estou usando o Cycles, tá pessoal? Voltando à versão mais recente aqui, vamos ver a versão 2.90, eu tenho o mesmo problema. Se eu entrar aqui no modo de renderização, vai ficar tudo escuro, e se eu mudar a cor, eu não vou ter a cor sendo executada com este adaptador gráfico aqui, com o driver mais atual, pela condição do Eevee. Mas se eu entro lá no modo Cycles, eu tenho um resultado acontecendo. Só para que vocês entendam, o adaptador gráfico, ele pode ser compatível e permitir que vocês acessem um programa como eu estou acessando aqui. Mas se o acelerador gráfico dele, que é o OpenGL, não tiver totalmente compatível com as exigências do Eevee, é evidente que vocês vão ter certas dificuldades para obter certos recursos de materiais e também para ter alguns efeitos sendo simulados de forma coerente aqui na área de trabalho. Pode ser que vocês tenham um problema nas simulações físicas, nas simulações de partículas ou em outros recursos que vocês tentem realizar aqui junto à área de trabalho. Então só para vocês ficarem atentos, esse é um exemplo que eu estou utilizando em cima de um adaptador gráfico que foi encaminhado pelo C. Geraldo Baldi. Como eu tenho um adaptador gráfico anterior, eu vou utilizar nessa máquina o adaptador que eu tenho para poder rodar bem aqui a funcionalidade através do Eevee e do Cycles nas versões mais atuais. Fica aí a dica. E ao mesmo tempo reforço aqui, como sempre, a minha alegria e a minha gratidão a todos vocês, especialmente ao seu Geraldo, ao Odilon, ao Oliveira e a tantos outros que fazem a parte de vocês aqui, me dando força para que eu mantenha acesa essa chama junto ao canal. Desejo a vocês um feliz 2021 e um ano de muitas novidades e de esperanças para que a gente melhore todo esse momento difícil que temos passado até hoje. E até breve.